Bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. Em tua presença, Senhor, nos colocamos, nos dispomos a te adorar. Viemos aqui em tua casa para te prestar culto, para glorificar aquele que nos criou a sua própria imagem e semelhança, tendo nós em desobediência nos perdido, nos resgatou por graça, nos deu vida e instrução para vivermos plenamente uma vida de vitória, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pai, queremos mais um dia crescer no conhecer da tua palavra e que possamos, Senhor, mais uma vez desejar profundamente em prosseguir em te conhecer, que amemos as Escrituras, amemos a Bíblia e que o estudo hoje sobre a importância do estudo possa, Senhor, transformar-nos a todos no nome de Jesus. Amém. Alguém pode celebrar a Jesus nesta noite? Come on, alguém pode oferecer a Deus uma celebração melhor? Será que alguém pode oferecer uma celebração melhor? Aleluia! Glórias ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Saúde o teu irmão à direita, à esquerda, você que tem alguém do seu lado, à frente ou atrás. Bênção. Seja bem-vindo, aquele sorriso maravilhoso. Ao longo do tempo, a igreja, que é um organismo vivo, foi tomando a forma de organização, né? Tem um aspecto organizacional, o aspecto, né, administrativo, e temos uma liturgia, né, com este arrumo litúrgico de um altar, de um dirigente do culto, de assentos, e perdemos um pouco, por conta da organização, a consciência do organismo, ok? E ontem, atendendo um pastor, eu expliquei a diferença entre ser organismo e ser organização. Por exemplo, os apóstolos, quando começaram a igreja, eles tinham um entendimento pleno da igreja como organismo. E eles responderam à ação do Espírito Santo. Uma pregação única de Pedro trouxe 3.000 almas só numa pregação. Foram batizados nas águas, a igreja crescia porque o Espírito Santo acrescentava a ela os que iam sendo salvos. E esse organismo funcionava perfeitamente, até que começaram a ter problemas de organização, okay? Porque os apóstolos que pregavam a palavra, que conduziam a oração, depois tinham necessidade de dar atendimento social na distribuição dos bens aos órfãos e viúvas, e eles acabavam naturalmente atendendo aqueles que eram da sua língua, da sua tribo, e isso levantou, né, murmuração no meio do povo, e diziam que os apóstolos, que eram todos judeus, estavam a priorizar seus conterrâneos. No entanto, foram acusados de tribalismo, digamos. E então eles disseram: vamos sentar e vamos organizar aqui a organização. E eles disseram: nós vamos nos dedicar à palavra e à oração e vamos eleger quem cuide da mesa. E então a igreja tomou essa decisão, escolheram dentre si diáconos cheios do Espírito, de boa reputação, né? E que conheciam e eram sábios e inteligentes. E a igreja então passou a caminhar como uma perfeita organização, sem deixar de ser um perfeito organismo. Ao longo da história, né, da igreja, começamos a ver essa igreja maltrapilha, perseguida. Enquanto perseguida, muitos iam sendo mortos, apóstolos, pastores, evangelistas. Essa igreja muito mais se multiplicava, até então que no ano 300, um certo imperador chamado, né, Constantino, converte ao cristianismo, né, e ele acaba convertendo o cristianismo também a Roma, e então botou uma bruta organização, né, e então a igreja começou a ser mais uma organização do que realmente um organismo vivo. E às vezes, por sermos essa organização e já termos consciência de que eu vou para a igreja
vou sentar na cadeira, o pastor vai pregar e depois vamos dar oferta, depois vamos ir embora, rouba o espírito do organismo, da irmandade, né? Eu creio que as pessoas que estão cultuando aqui há anos conosco não se conhecem os nomes, mas sentam quase sempre juntos na mesma direção, ok? Porque a igreja perdeu o sentido do organismo e passamos a ser apenas a organi. Por isso, em todos os cultos, quando eu estou com o micro, eu peço para você saudar o irmão do lado, olhar para os seus olhos e dizer: oh, irmão é lindo, né? Até gostei dos teus óculos aí. Essa calça que você meteu hoje está top, né? Como é que chama o irmão? Tá vendo? E também dá tempo, se você é solteiro, olhou a irmã da solteira, já dá tempo, já começa uma coisa boa, ou não? Ah, a irmã está sozinha, oh, que bênção. Não foi por acaso que estamos a sentar juntos aqui, né? O Senhor programou tudo para que a organização nos levasse ao organismo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Porque as nossas irmãs também em Cristo estão a reclamar. Os irmãos não estão mais a conquistar. Não sei se eles entrou com o Espírito, né? Mas não estão mais a falar nada, né? A irmã vem com uma esperança gloriosa de encontrar um amado, e o amado é mudo, né? Ele só sabe louvar, cantar, dizer aleluia, para falar o que interessa, né? Vai lá no nosso tempo, não sabíamos falar, mas mandamos sempre uma carta no papel rasgado, ou então alguém que ia te fazer baixo na conta, para não passar vergonha, ou não? Primeiro eles vão te trazer um não direto, indiretamente. Olha, ela falou não, vai só, ele fala só, pensa bem. Olha, ele mandou aqui para dizer para você pensar só bem. Não, não quero saber. Olha, falou para ele não quer saber. Olha, vai lá mais e tal. Quem já fez esse papel na vida dele? Está aí muitos, né? Muitos geradores, né? Eles são os pega-vela. Então, não vamos perder de vista o organismo vivo, amém? Por isso a nossa igreja, mesmo sendo ela num espaço, digamos assim, modestamente maior do que alguma coisa pequena, precisamos manter essa cultura de nos saudarmos, de conversar, de rir, amém? De saber quem é o fulano, conhecer o nome. Por isso muitas vezes nos saudamos na porta, para ninguém, né, ficar longe de olhar nos olhos, chegar perto. Então queremos manter esse sentido do organismo. Aleluia. Então olha de novo para o teu irmão do lado, diz: você é uma bênção, amém? Marido também ao lado da esposa. Se calhar você todo dia acordou, não falou te amo, fala um te amo. Manda só em inglês assim qualquer, que você também não sabe bem. I love you, me. Na língua caiu Ming, também é inglês, do Congo. Amém. Glórias a Deus. Tome sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Quem ama a sua palavra? Quem ama a sua Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Quem carrega ela no braço? E quem a carrega no cérebro? Amém. Porque há alguns que só tem a Bíblia na cabeceira, não tem na cabeça, né? Então a Bíblia não é só para estar na cabeceira, é para estar na... Alguns até quando vão dormir, dormem já com a Bíblia aberta nos Salmos. Assim você não leu, mas quer que o demônio venha ler para sair, tá vendo? Você não leu a Bíblia, mas deixa aberto para o demônio ler. Você é o preguiçoso e quer que o espírito mau que vir te atacar ainda tenha, né, disposição para ir ler, para falar: ei, deixa fugir, tem um salmo aberto aqui. Amém. Então, Bíblia não é para o demônio ler, não é para o espírito que ataca ler, é para você ler. Amém? Então, não deixei a Bíblia aberta nos Salmos. Quando vê esse demônio também que vem para te atacar, ainda vai ler, é qual? Ainda vai ler, não sei o que, está escrito o quê? Deixa aí, não posso atacar.
O senhor Milcar ao meu lado. Não, leia você, amém? Diga, eu vou ler. Hoje estamos a mudar o louvor da Nair Nane. Eu não só vou orar, eu vou ler também, amém? Yeah. Quem já achou, me dá um amém? Podemos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Essa leitura é de qual escola? Os amados estudaram aonde? Vamos lá, na escola líamos todos juntos, não? Não sei se já não sei mais se é aula de redação, é aula de quê? Redação, leitura, interpretação de texto. De que, professoras? Leitura e interpretação de textos, né? Até as professoras explicaram. Vamos lá então. 1, 2, 3. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida, e são elas que de mim testificam. Amém. Pai, obrigado pela testificação da gloriosa palavra. Fale conosco, Deus. Traga o teu conselho, traga a nós o teu conserto e nos permita, Senhor, compreender a viva palavra, a doce palavra, a maravilhosa palavra, a incomparável palavra, a transformadora palavra, a palavra que certamente nos revelará mais de ti, da tua personalidade, da tua deidade, da tua divindade, do teu caráter. Nos ensine, Senhor, e aprenderemos. Nos instrua e nos aperfeiçoaremos nos teus santos e gloriosos conselhos e viveremos para que nossa vida te glorifique e te exalte no nome de Jesus. Oramos ao Pai. Amém. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Também saudar os amados que estão online nas redes sociais como YouTube e Facebook. Recebam nossa saudação, enquanto também oramos para os irmãos da técnica, né, levarem essa voz e vídeo para os variados lugares com excelência. Amém. Bênção, bênção, bênção. Só certificar aqui, porque tem uns irmãos, eu acho que na minha página o vídeo ainda não está. Tem uns irmãos que depois chateiam, porque alguns deles não conhecem o Centro Jesus só conhecem a página do pastor, e então, quando não está a passar, eles complicam. Há alguns irmãos que, até porque dão oferta de longe também, reclamam. Estamos ofertando, a mensagem está onde? Então, a técnica precisa estar sempre atenta a esses aspectos, porque estamos a servir aos irmãos, amém? Estamos a servir aos irmãos de perto ou de longe, estamos a servir aos santos que nos ouvem de todos os lugares, amém? Amados, nós continuamos falando sobre a importância de estudar a palavra de Deus, amém? A importância do estudo bíblico. Antes de nós entrarmos para estudar mais um texto, é necessário que nós compreendamos que existe riqueza em conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Amém? O conhecimento do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, não pode ser um conhecimento páreo, um conhecimento fixo, um conhecimento fraco. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do Deus da palavra, porque conhecer a Deus e sua palavra é, na verdade, o melhor caminho para nos conhecermos também. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dar o exemplo que eu gosto muito de usar. Alguns anos atrás, ter televisão em Angola era sonho de poucos, certo? Os nossos pais, não tendo, por exemplo, condições lá nos fins de 80, alguns que tinham condições, muito ligados muitas vezes ao governo ou ao negócio,
Alguns que tinham televisão no bairro, às vezes era um bairro depois de casa, só uma casa que tinha televisão. Quem lembra? Uma televisão gimbola aí, né? De 24. E quem tivesse essa TV era o rei da banda mesmo. Acontece então que nós íamos para assistir televisão na casa, no nosso bairro, a casa que tinha era do tio Mundel. Ele já trabalhava numa grande fábrica, ok? Quando o colono foi, algumas fábricas ainda funcionaram por alguns anos. E então ele era o vizinho abastado. Só no nosso bairro ele tinha 2 casas. Um gambo do outro lado e aqui desse lado. Tinha 2 casas, quer dizer, o senhor vivia em 2 casas. E algumas vezes ele saía lá da fábrica dele com um caminhão cheio de frango, distribuindo no vizinho todos. Você vê o nível dele de influência. Ele era um dos primeiros vizinhos que pegou os filhos todos, mandou para a Europa para estudar. Então eles tinham uma televisão e os cães lá, gigantes, cães de raça, Bobi, né? Os laicas. Os nomes dos cães todos eram iguais, eram charás nos anos 80 e 90. Bobi e Laica são os nomes mais importantes, tipo Enzo nesse tempo, né? Os nenês todos acham Enzo, boi de Enzo na vida, né? Aí, primeiro, a casa lá tinha cães gigantes, tinha papagaio que falava, tinha, né, águia. Então o senhor abastado e tinha televisão. Na hora das novelas, aí as novelas do rock santeiro, a novela que dá nome ao mercado, né? Ao grande mercado, ao maior mercado aberto, não? Como é que chama isso? Ao céu aberto de África, né? O rock santeiro é na verdade por causa da novela do rock santeiro, né? Aí do Zeca Diabo e tal. Quem nasceu um pouco depois de 90, nos anos 2000, não está entendendo nada do que eu estou a falar, mas mesmo assim me ouvem, amém? Quem não sabe quem era Zeca Diabo, quem era, né? Aí, e vai. E então, aquilo era fila para entrar, irmãos. Aquilo quando você chega lá, primeiro, já estava lá a mana para controlar se você tomou banho. Porque era impossível você assistir televisão na casa do outro se você não tomou banho. E não basta tomar banho, você não pode ter baúca. Porque se te riscasse assim, o risco marcasse branco... Então, nós como era um miúdo, não tem creme, se não se esfregou o olho porque a mamãe guardou bem, aquilo ali é se cuspir mesmo. E não sintam nojo, era assim que acontecia, né? E às vezes dava um cheiro mais, você tem que, para não, quando te riscar ainda está úmido, não vai marcar muito. Mas aquilo era fila, mostra, está limpo, entra, você está sujo, vai tomar banho. E vai, e era assim a vida. Só que, quando os anos 91, 2, 3, nós começamos a ter, pelo menos na nossa casa, o privilégio também de ter, porque tinha o nosso tio, o nosso tio ainda está, que foi rusgado naquele tempo, porque era tempo de guerra, e acabou tendo o privilégio, por causa do estudo, de ir para a União Soviética na altura, né? Hoje a URSS está dividido aí, hoje Rússia, Ucrânia, né? Todas aquelas, Geórgia, mas antes era só a União Soviética, né? Assim como os Estados Unidos da América, havia a União Soviética. Só que a União Soviética era um país grande demais. Quando a Guerra Fria terminou, o Conselho, né, aí da ONU decidiu que eles não podiam ser tão grandes assim. Era muito injusto, então tinham que dividir. E então houve aquela divisão que parece que Putin quer restaurar, né? A grande URSS, a grande União Soviética. E meu tio foi para lá. E ele acabou trazendo um televisor que era o mais bonito do nosso bairro, porque ele era todo em corpo branco. O televisor era branco. Na Rússia, muita coisa é branca, né? Neve é branca, eles também são brancos, depois usam farda branca, né? Eles gostam muito de branco. E o televisor que veio para nós era tudo de corpo branco. E aquele televisor chamava-se o televisor do Sadraque, porque ele disse esse televisor do Sadraque. Então eu que ficava com o comando, mandava em tudo. Era um televisor só branco, mas era um quase colorido. Porque quando você mete colorido, às vezes verde aparece amarelo e tal, mas já batia, porque preto e branco dos vizinhos já nos faziam lavar os pés, né? E como meu pai era cristão, não botou essa regra, então todos sujos também iam assistir, né? Sujo, limpo, misturado, tudo aí. E a casa ficava completamente cheia. Esses anos passaram, aquele televisor acabou sendo assaltado, porque tínhamos televisor, a casa se tornou alvo de
assédio dos bandidos, né? Meu tio foi para a Alemanha, saindo da União Soviética, viveu na Alemanha, e da Alemanha mandou 3 parabólicas. No tempo que a parabólica estavam a começar a sair, ele mandou 3 parabólicas. Só que as parabólicas que ele mandou aqui não apanhava sinal. E o meu tio, né, meus pais iam fazer contato na Mutamba, no Quina X, para ver se vende a parabólica. Chegaram a vender uma, mas ficou 2. E agora, uma casa que tinha televisor, uma parabólica que não apanhava o sinal, acabamos sofrendo um grande assalto, né? Sofremos um assalto, levaram o televisor, levaram a parabólica, levaram várias coisas. Como se não bastasse, eles deixaram algumas coisas, voltaram na sexta-feira a seguir também, vieram acabar de assaltar já, né? Levaram a arca, levaram até os meus brinquedos que ficavam pendurados na parede, porque naquele tempo, o teu pai te oferecia brinquedo, mas não é para brincar. O brinquedo que te compravam era para você mostrar nos teus amigos, olha meu brinquedo, mas você não brinca com o brinquedo. Ele é só brinquedo para você imaginar que você vai brincar. E eu não sei por que chamavam de brinquedo, se não podiam brincar com o brinquedo, né? Então eu tinha um carro pendurado na parede, um carro novo pendurado na parede, tinha aquelas bolas de tênis pendurado na parede, ok? Mesmo a menina também, boneca dele também estava pendurada, a boneca só está te olhando todo dia que você entra, né? E era assim, certo? Também os gatunos vieram também, levaram brinquedos. Há gatuno que não tem nem pena de criança. Até brinquedos das crianças levaram. Não restou nada. E então isso aconteceu em 94. Né? Minha mãe ia morrendo ali e não estaria vivo. Meu irmão Gesiel, que hoje tem 30 anos. E acontece então que nós acabamos ficando sem televisor de 94 até o princípio dos anos 2000. Quando meu pai conseguiu algum dinheiro, nos mandou meus tios ir naquelas áreas dos congoleses para tentar comprar um televisor já usado. Havia um sítio onde reparavam televisor para ir comprar e os televisores falhavam muito, até que acabou nos anos 90, nos anos 2000, começou os armazéns dos senegaleses no Hoje Ainda, né? E eles começaram a trazer Sharp, uns televisores pequenos, 14, mas que apresentava com luz de fio, né? Assim, uma luz fina. Luz pode estar fraca, tipo já foi, mas o televisor está a apresentar, né? Ele até desligava, tchum, depois voltava mais, né? E acabamos comprando mais um televisor 14. Eu, na verdade, queria chegar aqui, aproveitei esse tempo para ganhar a vossa atenção. Aí, fomos comprar o televisor 14 no armazém lá do Hoje Ainda. Quando o homem montou o televisor, meteu, estava a apresentar, o televisor era novo. Metemos o televisor no carro de mão, né? Nós chamamos de bagageiro, né? E aquilo tem dupla referência. Quando você chama BG, lá no Hoje Ainda, BG, ele é bagageiro ou então é benguelense, ok? Porque o BG, né, resume benguela e bagageiro. Não é uma ofensa, é como nós chamamos no Hoje Ainda, ok? É BG, BG. Aí para não falar BG, né? Ficava BG. Oh, BG, como é? Vem, leva a TV. E ele pegou, levou e tal. Pagamos o BG, chegamos em casa, tiramos da caixa, montamos, metemos a antena, estamos a ligar, só está a chover. Estamos a ligar, só está a chover, falei, esse televisor está estragado. Fui chamar outro BG, metemos mais na caixa, levamos mais nojo ainda. O senhor disse, não, tem que programar. Montou a antena pegou no comando e começou a procurar o canal, apareceu um. E aí, no princípio de 2000, já estava começando a sair também o canal 2, só dava boa de música, às vezes boneco. Também apanhou 2. Disse, está vendo? Não havia ainda TVzinho. Montamos de volta, fui. O que eu percebi naquele dia, o que eu captei, é que algo pode estar bom, algo pode ser perfeito, algo pode ser limpo, algo pode estar inteiro, mas nós não usufruirmos por falta de conhecimento. Eu poderia nem gastar, porque o primeiro dinheiro que eu gastei para levar o bagageiro para a nossa casa era legítimo. Mas as 2 vezes já foram gastos desnecessários. Tudo porque não peguei o conhecimento antes. Segundo, mesmo não tendo pego o conhecimento, eu poderia ter entrado na caixa e encontrar um pequeno livro que está lá dentro. E o livro explica exatamente que quando começa a chover, você tem que botar na programação de procurar o canal, o sinal. Tem lá a orientação. Eu podia só pegar naquele livrito de cerca de 8 folhas, 4 de um lado, 4 de outra, e ter achado o canal.
mas perdi 2 viagens, gastei dinheiro 3 vezes porque não li o catálogo. E a Bíblia Sagrada, ela funciona como catálogo do homem. Deus é que nos criou e nos fez, mas ao longo da história produziu um catálogo para nos conduzir na maneira como nós vamos andar. Então, se a tua vida está a chover, tipo aquela minha televisão que comprei no Hoje Ainda, a questão não é que o televisor está estragado, é que você não leu o catálogo. E assim muita gente vai ter a vida como se estragada, uma vida carregada de imago Dei, é feito à imagem e semelhança de Deus, sua inteligência, determinação e consciência moral está coberto da depravação, da queda, ele está envolvido em imoralidade, em falta de ética, porque ele não leu o catálogo que conduz a vida para aquilo que é útil. Então, amado, quando você vê as moças da Dira, elas também são imagem e semelhança de Deus, mas não leram o catálogo. Então é por isso a vida deles está a chiar, está a chover, mas nós temos o catálogo que é a palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, já vejo mais pessoas vindo ao culto, mas eu vim para lhes dizer, na minha introdução, este livro é o catálogo. Não queira variar, leia o catálogo. Siga a orientação do catálogo. Aleluia. Aleluia. A título do mesmo exemplo, a primeira arca que meu pai e a minha mãe compraram nunca funcionou. Primeira arca, ficou uma caixa branca na sala de guardar roupa suja. Porque quando eles foram comprar, o carro que trouxe a arca estava a mexer nos buracos de Hoje Ainda. Afinal, na arca atrás tem como é que chama aquilo? Tem um motor que leva gás. E aquele gás não pode estar agitado. Quando você pousa, tem que esperar. A tecnologia usada naquelas arcas daquela época, ela exigia que você repousasse o motor pelo menos 1 hora antes de ligar. Meu pai, com ansiedade, ligaram e o motor estragou. E como o motor também já era caro e não tinha tanto, então, por favor, arca, não vais congelar, mas vais guardar roupa suja, sapato, tênis, sabão. Ficou só aí enfeitar. Quando as pessoas viram na nossa casa, tem arca, mas não bebemos nada fresco, irmão. Essa arca aqui é bungle. Foi uma tristeza. Eu lembro do rosto da minha mãe, triste, por ver a arca. E quando foram comprar, estava a funcionar. A chegar a casa, não. O técnico veio tentar reparar isso assim. Mãe, quando chega, tem que deixar repousar. Só depois liga. Então, amados, há muita gente que não entende a Bíblia. É nela que nós repousamos antes de começar a dar certo. Repousa teu coração, descansa no Senhor, conheça e prossiga em conhecer o Senhor a partir da sua santa e poderosa palavra. Então vamos aí a mais um assunto interessante da palavra de Deus. Amém? Pois bem, hoje eu escolhi esse texto porque esse texto ele é um texto que em sua hermenêutica e sua interpretação, ela é compreendida, e as duas formas de compreensão desse texto, elas são aceitáveis na ortodoxia, porque esse texto, ela carrega um humor ou imperativo ou indicativo, certo? Existem teólogos que olham para esse texto de forma imperativa. Outros, então, igualmente, teólogos ortodoxos que olham para esse como um humor indicativo. Só vou citar alguns nomes, para quem conhece alguns teólogos: Cyril, Erasmus, o Beza, né, reformador, Bengel, Quinoel, Tulloch, DeWitt. Todos esses olham para esse texto como indicativo. Enquanto Crisóstomos, o Boca de Ouro, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, Westminster, Alford, todos esses consideram esse texto imperativo ou como um comando. Ou, quando olhamos para a leitura desse texto, onde Jesus diz assim: examinais a Escritura porque cuidaste ter nela a vida eterna, existem teólogos, e pode ser lido dessa maneira, que olham para isso como um indicativo do que já se deu, certo?
Ou é como se Jesus estivesse a dizer assim: vocês já têm lido nas Escrituras, vocês têm olhado para as Escrituras como fonte de vida eterna. Ok? Como fonte de vida eterna. Mas essa fonte de vida eterna fala de mim. Certo? Enquanto alguns outros teólogos, um pouco mais bem para frente, eles olham para isso como um imperativo. É como Jesus está dizendo assim: vocês precisam olhar para as Escrituras como fonte de vida eterna. Só que as Escrituras falam de mim. Ou todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, quer seja olhando para esse versículo de forma indicativa, ou com humor indicativo, ou com imperativo, todas elas apontam para as Escrituras como fonte de vida. Só que nós não podemos olhar para as Escrituras como fonte de vida por si mesma, sem um ator dela. Amém? Sem um ator dela. Quem inspirou a Bíblia, quem concedeu vida à Bíblia, é o Espírito de Jesus. Amém? Então, não podemos olhar para as Escrituras como letras mortas, sem a vida dela que emana do tema dela. E o tema das Escrituras, que podemos usar como a chave hermenêutica da compreensão escriturística, é Cristo Jesus e sua redenção. Ou a redenção e o Redentor. Nós não podemos desassociar a Bíblia do Redentor e da redenção. Amém? Então, aqui está a importância de nós estudarmos a Bíblia. Olha só o que Jesus diz anteriormente. Ele diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. O que Jesus está a dizer é: os judeus estão discutindo com ele, estão negando ele é enviado pelo Pai. E Jesus está dizendo assim: o Pai testifica de mim. Primeiro, a testificação do Pai. Já que vocês não creem na testificação do Pai, que mais tarde ele vai aludir a essa testificação nas Escrituras, as obras que eu realizo testificam de mim mais do que de João. Porque eu opero milagres, eu dou vista aos cegos, eu dou fala aos mudos, eu dou ouvido aos surdos, eu dou vida aos mortos. Isso tudo já poderia apontar para quem eu sou. Amém? Aleluia! Então os sinais que eu realizo deveriam falar muito de quem eu sou. Mas nem isso vos marca, nem isso vos convence. Então Jesus segue falando, então, que o Pai lhe enviou e ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Jesus está dizendo assim: vocês nunca viram o parecer do Pai, vocês nunca ouviram a voz do Pai. Ele segue: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes. Examinai as Escrituras. Aí Jesus está mostrando, primeiro, uma lição tremenda de que tudo que o Pai fala está nas Escrituras. Amém? Tudo que o Pai fala, tudo que o Pai falou, tudo que o Pai testificou está na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a voz do Pai, é a testificação do Pai, é a declaração de Deus, é a exposição do próprio Criador, é Deus falando nas Escrituras. Só que Jesus está dizendo: o que o Pai falou nas Escrituras é acerca de mim. Amém? Eu sou o tema da Bíblia, eu sou o tema da Escritura. Não há Escritura sem Cristo. E não pode haver Cristo sem Escritura. Por isso tudo o que Cristo fazia, mesmo quando ele ainda era bebê e não podia fazer, cumpria as Escrituras. Entrou no ventre de Maria para cumprir as Escrituras, certo? Foi nascer em Belém para cumprir as Escrituras. Fugiu para o Egito, ou fugiram com ele para o Egito para cumprir. Voltou do Egito, se instalou em Belém e Nazaré para cumprir. Ou já não foi para Belém, foi para Nazaré para cumprir? Então nota que Cristo estava vivendo uma vida sempre ao lado das Escrituras. E então, se Cristo não pode ser Cristo sem as Escrituras não podem ser Escrituras sem Cristo. De outro modo, qualquer leitura bíblica desprovida de Cristo são letras mortas. Amém? Então isso prova algo. Primeiro, prova que é possível você ler Bíblia e continuar morto. Como, pastor? Quando você não lê bem.
E como é que se lê mal? Ele lê como os judeus e os fariseus liam. Jesus usa uma palavra diferente de usadas em Atos dos Apóstolos 17, quando vai falar de examinar. Jesus usa uma expressão que em Jó aponta para um leão que persegue sua presa até ele encontrar. Sabe como é que os leões são? Leões é brutal, leão não corre à toa. Ele vê as patas dos veados, ele segue pata e o cheiro nas calmas, devagar. Até onde o veado vai tomar uma posição de comer ou beber água, o leão fica ali, à espera do momento certo para atacar. Ou então dos cães farejadores, ok? Que seguem passo a passo até encontrar seu alimento. A expressão examinar as escrituras também ela pode ser vista nos que iam minerar. Quem sabe o que é minerar? Minerar é o ato de achar minério, certo? Hoje existe, por exemplo, a mineração de criptomoedas, né? Que é um trabalho também que alguns se dedicaram, um computador ali e tal, mineração e vai. Mas minerar se faz, por exemplo, também nas lundas, né? Achar minerais. E os mineradores que iam caçar, por exemplo, ouro, né? Eles faziam o quê? Eles esmagavam pedra a pedra para achar o metal que eles precisam. Achar o minério, quer seja esse minério ouro, seja cobre, né? Ele vai quebrando, quebrando, quebrando. Então essa expressão examinar é como minerar, é entrar na Bíblia e cavar até encontrar. Mas a pergunta é encontrar o quê? Quando eu vou minerar, eu não tiro tudo que encontro. Certo? Eu não levo tudo que encontro. Os que vão minerar, por exemplo, ouro, eles podem tirar grandes quantidades de terra, mas eles vão peneirar até achar o ouro. A Bíblia Sagrada, se for visto esse versículo de forma indicativa, como alguns teólogos viam, Jesus estava a dizer assim: vocês mineram as escrituras porque vocês julgam ter nela a vida, só que a vida dela sou eu. Ou se for de forma imperativa, esse texto está a dizer assim: irmãos, examinem as escrituras até me encontrarem, porque só assim vocês vão encontrar vida nela. Vocês só podem encontrar vida na Bíblia quando a Bíblia vos levar para a vida minha. Amém. Porque de outro modo, há quem banda nessa altura que tem Bíblia e está a usar para enganar. Ok? Estava a falar, por exemplo, ali nos países latinos, você vai encontrar grandes Pablo Escobar, homens de droga, mas tem capela, tem lá padre, lê Bíblia. Mas a Bíblia, se você lê para encontrar carro, você leu mal. Se você só lê Bíblia para encontrar casa, você leu mal. Se você lê Bíblia para encontrar saúde, você leu mal. Se você só leu Bíblia para encontrar boa vida, bom sono, você leu mal. Mas se você ler a Bíblia para encontrar a Cristo, você leu bem. Porque é dela que testifica. Amém. Aleluia. Pastor, será que eu não posso encontrar carro na Bíblia? Até pode encontrar. O carro que Filipe correu para subir lá e pregar o Evangelho, e pregar Jesus. Você pode encontrar. Mas esse não é o objetivo. É dali que o falso profetismo e os falsos mestres, eles nascem do uso errado que dão ao livro certo. O uso errado que damos ao livro certo. Por exemplo, no tempo de Jesus, havia várias seitas. E todas elas liam as escrituras. Naquele tempo as escrituras não tinham o Novo Testamento. Era a Torá, né? Era as leis, os salmos e os profetas. Todas essas correntes, essas seitas judaicas, todas elas liam as escrituras. Examinavam ela. Prescrutavam, mineravam, farejavam. Mas infelizmente, quando Cristo, que é o tema da escritura, chegou, não lhe reconheceram. Então liam mal. Liam provavelmente
para terem domínio religioso como liam os fariseus. Liam provavelmente para o fermento como liam os saduceus. Liam provavelmente como os essênios, para ficarem separados no monte, lá longe, com uma falsa espiritualidade. Ou eles liam, né, como os herodianos, para manter a influência política e religiosa diante de Caifás e diante de Pilatos. Ok? Então, há sempre uma direção para onde as pessoas que leem a Bíblia leem. E isso determina o que vamos encontrar nela. A pergunta é, pastor, eu pertenço a Jesus. Como é que nós lemos a Bíblia? Para onde a Bíblia vai nos levar? Hoje, por exemplo, existem grandes corporações que a Bíblia se tornou apenas uma ferramenta comercial. Eles leem a Bíblia para achar ferramentas que lhes vão levar ao grande desenvolvimento financeiro da empresa, ou para a organização, ou para que atinjam a eficiência, a excelência e a eficácia. E eles se sentem bem, e a empresa cresce, porque a Bíblia até chama de princípios universais, princípios morais, princípios éticos, princípios de mordomia. Quando você encontra tudo isso, pode trazer um sucesso. Mas qualquer sucesso que não te leva para Cristo, pode ter certeza, é um fracasso. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Os fariseus, inclusive, eram mais nobres do que os desviados de hoje. Eles eram os desviados de ontem, mas ainda eram nobres. Porque a razão por que eles liam as Escrituras é para encontrar a vida eterna. Só que a vida eterna se fez vida terrena e estava diante dos olhos deles e não lhe reconheceram. Vocês conseguem encontrar o perigo? Hoje eu quero terminar minha fala com duas palavras importantes. Por que eu leio a Bíblia? Para conhecer. Diga comigo, para conhecer. Para conhecer. Para conhecer. Segundo, eu leio a Bíblia para reconhecer. Alguém diga reconhecer. Reconhecer. Essas duas palavras, elas são a palavra da nossa noite hoje. Como é que eu sei que eu conheço? Eu leio a Bíblia para conhecer, amém. Mas como é que eu sei que eu conheço? Quando eu reconheço. Por que eu sei que os fariseus liam a Bíblia e não conheciam? Porque quando a Bíblia estava diante deles, não reconheceram. Você conhece alguém até ser capaz de lhe reconhecer. Quem me conhece de frente, me reconhece bem de trás. Ele já me conhece de frente. O dia que me vê de trás, aquele é o Sadraque. É o Sadraque, não tem outro. Às vezes só viu um guimbo. Ou não? Quem me conhece bem de frente, me reconhece perfeitamente de trás. Ou não? É assim que acontece. O conhecimento pressupõe reconhecer. Se eu conheço o pastor Glória, no dia que ele me ligar, eu vou reconhecer que é ele. Mesmo que ele não falar o nome dele. Porque a voz dele carrega o DNA dele. Existe alguma coisa na forma como ele fala, que só ele fala. E eu vou reconhecer. Mesmo que ele tentar brincar. Não, aqui é o João. Não, essa voz aqui é do fulano. Por quê? Porque existe algo que a pessoa que você conhece não vai conseguir fingir. E você vai facilmente reconhecer. Então, por que eu sei que os fariseus não conheceram as Escrituras? Porque não reconheceram as Escrituras quando estavam em carne diante deles. Diga comigo. A Bíblia, as Escrituras é Deus em letras. Deus nas letras. Amém? Deus pegou na história dele, na natureza dele, no caráter dele, e colocou no livro. Amém? Encadernou, não tudo, porque nenhum livro podia suportar, mas muito do que ele é, ele revelou e botou no livro. A isso chamo
a encadernação da personalidade, do caráter e até da própria natureza de Deus. A encadernação. Só que, só isso não explicava tudo. Isso valeu e preparou um povo para receber outra fase. E eu chamo isso a fase da encarnação. Aqui nós temos a encadernação, mas em Jesus temos a encarnação. Agora o Deus encarnado está aqui e este livro tem as letras, só que ele agora está em carne. Antigamente ele falou por nós, por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos tempos veio o próprio Filho, revelando a plenitude dos tempos. Só que quando ele chega, ele não é reconhecido. Quem não reconhece Cristo em carne, não conhece ele nas letras. Então, como é que eles estavam a ler? Essa é a pergunta. Hoje nós temos o privilégio de fazer o quê? Como os bereanos, prescrutar a Bíblia para que ela confirme Cristo. E consultar Cristo para que ele confirme a Bíblia. Cristo confirmou a Bíblia tanto quanto a Bíblia confirmou Cristo. Cristo, ele deu sim à Bíblia e a Bíblia deu sim a tudo que Cristo viveu, morreu, ressuscitou, só cumpriu o que estava dito acerca dele. Então, amados, hoje Jesus Cristo não vai ser visto em carne. Mas essas letras revelam muito dele. E o que é que temos que fazer como igreja? Examinar. Dentro do humor imperativo, examinar. É dali que nós viemos aqui para fazer o quê? Examinar. Examinar é sentar e cavar mesmo, minerar. Pegar parte que não é, deixa de lado. Essa parte também não é. As partes que são, coloque. Há evidências abundantes de que os judeus pesquisavam o livro do Antigo Testamento, eles liam. Eles tinham uma prática zelosa de ler a Bíblia. Só que eles não entenderam o que liam. Eles não se aprofundavam no que examinavam. Deixa levar isso para outro campo no nosso tempo. Não mais dos judeus para Cristo, mas de Cristo para nós. Por que que hoje muita gente está sendo enganada por falsos mestres e falsos profetas? Porque até o que eles conhecem não lhes leva a reconhecer Jesus. Amados, quando você conhece a Bíblia, você vai reconhecer Jesus até no teu irmão. Amém? Você vai reconhecer Jesus até no teu? E quando você não lê, você vai achar Jesus até no diabo. Só porque veio te falar, tu a ver, ontem à noite, na tua casa, vou lá uma ave, depois veio um gato, miou 3 vezes. É mesmo, é verdade, papá, fala. Não, grande homem de Deus. Não, pode ser um grande adivinhador. Porque adivinhador também adivinha, mas isso não confere a ele poder ou garantia de que ele seja homem. Jesus disse assim: olhem para o que eu faço, testificam de mim. O que o Pai falou testifica de mim. Mas depois ele levou para as Escrituras. Outra palavra, o que eu faço não contradiz o que o meu Pai fala, não contradiz as Escrituras, não contradiz nada. Amém? Hoje estava a falar com a minha esposa sobre a envolvência de mediunidade até nos serviços de investigação criminal. Na América já estão a envolver mediums, ok? Quem sabe o que é medium? Medium. A ciência da mediunidade, quem já ouviu? Medium, a palavra medium é como se de um mediador, certo? Mediunidade é a qualidade de quem acaba tendo espírito, no espiritismo, que revela coisas, né, de pessoas mortas, consegue trazer a voz de alguém que já morreu para explicar. Isso é, né, formas de mediunidade, espiritismo, ok? Quer seja o espiritismo, o alto espiritismo de Allan Kardec, ou baixo espiritismo, né, da Quimbanda, da Umbanda, e vai. Então, os mediuns hoje estão a ganhar espaço até na ciência. No Brasil, por exemplo, já em tribunais,
levaram um grande espiritista antigo, Chico Xavier, que também, né, ele dizia encarnar o espírito dos mortos, e ele era em muitos momentos quase que infalível. Já foi considerado o cidadão brasileiro mais importante. Ele foi levado no tribunal para investigar um caso de alguém que foi morto e não estava a aparecer. Ele invocou o espírito dessa pessoa e disse onde estava enterrado, a mata onde ele enterraram, deu a localização e o nome da pessoa que ele matou. E assim a polícia conseguiu resolver aquele caso, encontrou o corpo e prendeu a pessoa. Certo? Hoje na América, quem assiste, por exemplo, CSI, acho que nunca mais assisti CSI Miami não, mas acho que é CSI Los Angeles, já vai encontrar que existe um cara que quando chega no local do crime, ele logo viaja e começa a remontar a cena. Ele remonta a cena. O espírito do que sai do corpo começa a lhe levar e lhe explicar, olha, ele passou por aqui, entrou por aqui, e segue, e prende o ladrão assim. Ele é uma pessoa que tem espírito e vai. Uma pessoa desse decide abrir uma igreja, vocês vão lhe chamar serva de Deus. Essa é mãe grande, é cheia do espírito. Não. Paulo encontrou uma certa mulher que dizia que estes são homens de Deus. Trouxeram-nos a palavra da salvação. Ouçam! Paulo ouviu isso por vários dias, mas o coração dele não reconheceu aquela voz. O espírito dentro dele não reconheceu aquele espírito. A palavra dentro dele não reconheceu aquela palavra. No outro dia virou-se e disse, sai dela em nome do Senhor Jesus. O espírito saiu da moça, deixou de adivinhar. E chutaram Paulo daquela cidade porque a moça dava muito lucro aos seus patrões. Conhecer a Bíblia é importante para nós reconhecer o engano. E dizer é mentira, é Satanás. Não importa se faz chover. Pão, leite, como na chuva de comida, da música do Rap Gang. Uma música que trouxe uma esperança de 2 semanas. Todo angolano queria ver chuva de comida. Frango, arroz, massa, peixe frito. Sonhei com chuva de comida. Amém. Quando você examina as escrituras, você conhece também para reconhecer, não só o certo, mas também reconhecer o engano. Quando alguém está enganado, quando alguém está a ludibriar, quando alguém está tentando ou atentando contra a verdade de Deus. E amado, no sacerdócio universal da igreja, não obstante eu seja o pastor dessa igreja, todos vocês precisam examinar as escrituras para que vocês conheçam, não só as escrituras, mas reconheçam quando alguém já está desviado dela. Amém? Quando alguém já está desviado dela. Senão, chega aqui alguém, já tomara bem mal, também vos levo. Por isso Paulo diz a Timóteo o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Em outra palavra, que há pessoas que podem se perder apenas pelas pessoas que ouvem. Pessoas que você ouve podem te levar à perdição, ou então à salvação. A pergunta é, quem eu ouço? Quem eu selecionei como pastor? Quem eu sigo como pai espiritual? Quem é meu mentor? O que eu aprendo dele? O que eu coloco em prática? É dali que o nosso conselho é, e repetidamente falamos isso, também o que ouvimos, não vá para uma igreja perto de casa, vá para uma igreja perto da Bíblia. Não, estou cultuando aqui porque já é perto de casa. Se a igreja é perto de casa, mas o ensino é perto do inferno, então já estás quase a chegar. Aleluia! Ainda que você tenha que sair do Kwanzaa Sul para ir para Bengo cultuar, vá para uma igreja perto da verdade, perto das escrituras, que se esforça para examinar, para perscrutar e encontrar nele Cristo. Um certo pregador uma vez pregava contra Spurgeon e ele pregou um texto maravilhoso, fez uma exposição maravilhosa do texto. E quando ele acabou de pregar, ele ia sempre no mais velho, muito rigoroso, ele perguntava como é mais velho. A pregação foi boa. E ele fez uma pregação terrível, bonita, uma exposição do texto bíblico. E ele disse assim,
quando acabou de pregar, a igreja toda eufórica, alegre com a mensagem, com a exposição. Ele foi no mais velho com cara assim, tipo, calma. Disse, mais velho, como é? Dizendo, a palavra foi boa? Disse, mais ou menos. Eu levei muito tempo para estudar e mais velho está falando mais ou menos. Sim, porque não falaste de Jesus. Mas o texto não fala de Jesus. Disse, sim, então podias cavar mais até encontrar um lugar onde Jesus chega. Achava um atalho para chegar até Cristo. Porque você só pregou quando Cristo está presente. É por isso que quando você vai ver Paulo para falar de casamento fala de Jesus. E vós, marido, sois cabeça da vossa mulher como Cristo é cabeça da igreja. E vós, mulheres, sede submissos aos vossos maridos como a igreja a Cristo. Paulo vai falar, ele sempre é Cristo, Cristo aqui. E vós, senhores, cuidai bem dos vossos servos, porque vós também sois escravos de Cristo. E vós, escravos, sede obedientes como seu Senhor, aos vossos Senhor em tudo, e porque em Cristo vós sois livres. Paulo nunca trata de nada da vida sem que Cristo seja a fonte, seja a base, seja o elo, seja o coração, seja a vida da mensagem. Em Cristo tudo converge. Em Cristo tudo se complementa. Por isso, quando nós vamos ler a Bíblia, Cristo tem de ser o centro dela, a vida dela, a verdade dela. Tudo é acerca de Cristo, como diz a Escritura. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a importância de ler a Bíblia está também não só em conhecer Cristo, mas em reconhecê-lo. Reconhecê-lo onde Ele está e reconhecê-lo onde não está. Você tem que ler Bíblia para ter capacidade de reconhecer onde Jesus não está. Yeah? É isso que a Bíblia fala. Nos últimos dias dirão, ele ali. Disse, não se movam. Não sigam. Olha só, se você vir hoje, já surgiram boi de Jesus. No Brasil tem lá um Henri Cristo. Não sei se ainda vive. Um mais velho de quem ele fala, sou Jesus. Lá na... Como é que é esse país aí latino? Acho que é Equador. Tinha surgido lá um Jesus, que todos eles metem tatuagem 666, foi viver na América. Quem já ouviu? Morreu de câncer aquele Jesus. Apanhou um câncer, parou. E os seguidores deles estão ali esperar para ele voltar. Não está a vir. Nem o crucificaram. É câncer só mesmo. Tem um outro que diz que é Jesus, que vive numas matas, levou lá os seguidores. E há muita gente que segue, porque estamos ávidos por novidades. E nós não amamos a Bíblia, Satanás sabe disso. Satanás sabe que nós gostamos de novidades. Nós não temos paciência para examinar, para crescer, conhecer e reconhecer Deus nas coisas mais simples da vida. Sabe como é que os judeus liam a Bíblia e tinham a expectativa de que o Messias viria? Eles esperavam um rei triunfante, um rei que viesse em força e poder e que tivesse um trono tão grandioso, andasse em cavalo tão poderoso, comandasse uma tropa tão imbatível, que derrubasse Pilatos, que tomasse o poder e governasse sobre o mundo inteiro. Só que o Messias que veio é manso e humilde. Em vez de cavalo, prefere jumenta. Fala devagar, mas atinge a alma. Em vez de curar o país, cura os doentes. Em vez de tratar com a política, trata com a alma. Em vez de combater Roma, combate o pecado. Eles ficaram, não, você não pode ser a Cristo. Só que esse Cristo que veio não é só Senhor dos judeus para derrubar romanos. Ele é Senhor de todos os homens para que todos creiam e sejam salvos da condenação vindoura. Aleluia! Alguns, por exemplo, na nossa cultura africana, dizem que Jesus é Deus dos brancos.
Mas como é que Deus dos brancos foi morto pelos brancos? Porque Roma é Europa. O Império Romano é o domínio que pegou grande parte da Europa e Ásia. E tinha grandes influências, inclusive aqui em África, quando o mapa não era este. Não havia tanta divisão entre Ásia, né? Aí lá nos rios Nilos, né? Lá na margem neolítica, não havia essas divisões que se tem hoje. Por isso, Maria e José pegaram Jesus e correram com ele para o Egito tão rapidamente, porque não havia essas fronteiras que se colocaram hoje. E não havia distinção entre um egípcio e um israelita, porque a pele era a mesma, queimada pelo sol, né? E ele é salvador dos brancos. Qual branco se ele nem era? Ou vocês assistiram muito filme onde ele tem olhos azuis? Aqueles são atores da Hollywood, rapaz. Nem morreram crucificados, tão ricos a viver em mansão, de terem feito filmes caros, né? Também certamente tiver boa produção. Também foi um filme também de um Jesus negro também. Combateu um preto assim mesmo, escuro. Temos deserto na Namíbia, ou não? Crucifica ou crucifica. Mete lá uns miúdos aí da CAOP B, C. 2 ladrões aí da CAOP B e C. Deus te abençoa, vai com Deus. Amém. Amados, Salvador de judeus, foi morto pelos judeus. Salvador de brancos, romanos eram, foi morto pelos brancos. E temos aí um negrão de Cirene, Simão, que carrega cruz, apoiando. Ele é mais daqui do que de lá. E quando a igreja começa, lá em Atos, o Espírito Santo diz: estão contados entre as nações africanas mais do que as europeias. Líbia está presente. Egito está presente. Algéria de hoje está presente. Nações africanas estão presentes. Etiópia está presente. As línguas da Etiópia já foram e desceram no dia do batismo do Espírito Santo. Quando você vai falar, não, e não está lá os Kikongo, por quê? Nem os Kikongo estavam aqui naquela altura. Essas terras que hoje habitamos, todas elas pertenciam aos coiçãs. Quem já viu os coiçãs? Aqueles pigmeus assim, com cara de Nelson Mandela, olhos pequenos e pele clara. Cabelo tipo o que de rato. Aqueles pequenos, daqueles filmes que só andavam com uma coisa aqui, né? E com um pau, porque as únicas coisas, a sobrevivência daqueles povos é caçar animais, ratos no buraco, esperar o tempo que vão nascer aqueles frutos silvestres, né? Para comer aqueles frutos silvestres que vai, e eles todos magrinhos, eles vivem assim, uma vida, né, de escassez. Eles é que ocupavam tudo isso. Nós, nossos pais já, os reis do Congo, Bakongo, no século 14 e 15, é que começamos a descer de lá. Não sei se estavam a vir também de onde? Do norte da África, começamos a encostar aqui, certo? Essas nossas caras aqui, preto, grande, escuro. Ok? Começamos a vir. Estamos a vir. Começamos a descer. República Centro-Africana, uns começaram a ficar lá, outros começaram a descer. Ocupando terra. Encontramos os coiçãs ali no Congo, começamos a lhes empurrar, a eles chotar. Começaram a descer. Ocupamos ali os Congo, Brazzaville. Porque Angola, se não fosse, digamos, né, a essa divisão de Berlim, nós também somos Congo. Nós somos Congo português. Ali é Congo belga, né, e o Congo francês. Nós somos todos do Congo, somos dos reinos do Congo. Embora que aqui Angola começa o reino do Ndongo, ok? E depois lá na Namíbia já começa de novo os coiçãs, né?
Os outros povos, já vai encontrar também no Namíbia, alguns também com cara assim, tipo, são primo do Nelson Mandela, aquelas caras, ok? Os olhos rasgados, pequeno, cabeça assim redondo, cara do Malema, mais ou menos, certo? Os caras da África do Sul, lá. Então, nós também fomos ocupando essas terras só no século XIV. Antes disso, nós não vivíamos aqui, não era terra de ninguém de nós. Fomos indo, então toda a história da humanidade é história de ocupação. Se puxar atrás, cada um vai voltar lá sei aonde. Ninguém é dono de nada. Até que chegou o tempo de estabelecer, reconhecer terreno, legalizar as explorações, os domínios, as ocupações, a permanência. Então toda a história é história de ocupação. Se formos voltar atrás, é ocupar e ocupar, se estabelecer e ficar. Então, não, então, nossos ancestrais, vamos devolver, vamos chamar os coisas, vamos devolver aqui, vamos embora. Não sei aonde. Ou não? Eu sou de Malange, desde quando? Não, somos do Is, desde quando? Desde o século XIV, então explica. Então estamos a trazer a história do século XIII. Os donos. Você consegue perceber? Então provavelmente nós viemos ali de cima, né? Pegando a Etiópia, os etíopes que também eram de pele escura, parte do Egito, começamos a vir, ali a Algéria na era da pele branca, e começamos a descer por ocupação. Mas muito antes disso, no século I, século II, nós encontramos a teologia sendo feita pelos pais africanos, Agostinho de Hipona, pais africanos, homens que tratavam com a teologia que inspiraram a igreja europeia daquela época. Então, amados, quando você examina as escrituras, você examina a história, você começa a compreender a beleza desse Deus que se revelou aos homens, como homem, para todos os homens, aos que creem no seu nome. Então, amados, por isso, quando você vai examinar as escrituras, não tenha pressa naquilo que você não está a entender. Quem está na luta a cavar diamante, se não apanhou hoje, ele vai cavar amanhã mais. Quem está a explorar minério, se ele não encontrou num dia, vai encontrar no outro. Nós temos que ter paciência até que Cristo seja encontrado. E glórias a Deus, que o Cristo que nós buscamos é um Cristo que não está tão escondido, porque Ele mesmo se revelou. Ele apareceu a nós e diz: eis-me aqui. E podemos conhecer suas palavras e reconhecer sua palavra. E mais ainda, esse Jesus nos deu o seu Espírito para nos lembrar a sua palavra. Ele disse: eu ainda tenho muito que vos falar, mas quando vier aquele Espírito, Ele vos revelará todas as coisas. Ele não falará do que é seu, Ele receberá de mim e vos entregará. E Jesus ainda disse: quando vier aquele Espírito, vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então o crente tem que conhecer as palavras para o Espírito lhe lembrar. O Espírito Santo é o Espírito lembrador por excelência. Se você não ouve a palavra, não vem no estudo bíblico, no dia do problema, o Espírito Santo está aí vasculhar para te lembrar, não está a encontrar. Alguns crentes não gostam de Bíblia, não gostam de ler as palavras de Jesus. Depois na aflição, o Espírito Santo, estás aonde? Estou mesmo aqui, só não estou a encontrar o repertório para te lembrar. Não estou a encontrar nenhuma pregação que você ouviu para te lembrar. É dali que estamos a gostar de revelações à toa. Ontem abordou comigo alguém que me contou que tiveram em oração e ouviu uma revelação, mas está a lhe deixar sem dormir. Eu falei: isso aqui não é o Espírito Santo, é o diabo. Como é que você ouve a revelação e perde sono? Está cheio de medo agora. E depois a profetisa lá do grupo de oração disse: agora não é mais ela que está a falar, agora é só eu. Agora está na cobertura da minha revelação. É demônio. E vocês ficaram ali a se arrepiar, a sentir mal. Se vocês tivessem lido a Escritura, vocês de princípio iam reconhecer que não é Jesus que está a falar. Porque quando Ele fala, é doce, é maravilhoso, é glorioso. Traz paz, traz confiança, traz conforto. Aleluia. A palavra de Deus já vem carregada de uma estranha convicção. Você tem uma certeza que você também não sabe se você está a sair aonde. Porque o teu Deus, quando fala, sua palavra já vem instalada nela alegria, aleluia, satisfação,
uma estranha certeza de que o pai está a falar com o seu próprio filho. Quando você ouve a palavra, você a prescruta, você a examina, você se torna confiante. Imagina, eu estou dentro do incêndio, a casa está a pegar fogo, tudo está em fumaça. Ninguém está vendo nada. E a criança está no primeiro andar e a casa já pegou fogo lá embaixo. O quarto do pai já pegou fogo. O quarto lá em cima está a pegar fogo. Só restou aquela parte do parapeito. A escada está cheia de fogo. E o pai, corajosamente, como qualquer pai faria, sem esperar os bombeiros, entra para dentro de casa. E ele, envolvido naquele fumo, consegue ver o filho no primeiro andar. Mas o filho lá embaixo não consegue lhe ver porque está a pegar fogo. E o pai grita: filho, nesta posição em que estás, se atira agora. Amado, esse filho, se conhece o pai, ele não vai precisar ver. Só pela voz do pai, ele vai cumprir. Se é para cair no chão, papai falou para eu me atirar. O pai está embaixo, lhe dando confiança. O papai está aqui, se atira agora. Amado, se um filho pode se lançar, sabendo que o pai é humano e pode errar, imagina o pai do céu que não erra, é divino e infalível. Quando ele fala, nós ouvimos. Quando ele fala, nós conhecemos. Quando ele fala, nós reconhecemos. Porque nenhum pai jamais daria a pedra ao filho que lhe pede pão, jamais daria a cobra ao filho que lhe pede peixe, jamais pediria que o seu filho caísse e para se espatifar. Ele está lá embaixo à espera que o filho cumpra a sua ordem para lhe segurar com as suas mãos. Assim somos nós que lemos a palavra de Deus. Confiamos cegamente, porque sabemos que o nosso Deus não é cego. Confiamos claramente, porque sabemos que Ele não falta com as suas palavras. Amados, então conheça a Bíblia, se você quer reconhecer. Examina. E ela tem que te levar para Cristo. Toda a verdade de Deus tem que convergir na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quer crer nessa palavra, diga amém. Quem vai ler até que Cristo apareça, diga aleluia. Aleluia. Diga para alguém, leia. Leia. Olha só o que Deuteronômio diz, a terminar. Elas não são, Deuteronômio 32, 47. Elas não são palavras inúteis. São a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Amados, Deus é que está a dizer, as palavras não são inúteis. Aleluia. Olha o que Deus falou para Josué. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém. A palavra de Deus é fonte de prosperidade e até fonte de sucesso na vida. Amém. Salmos 1:2. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos, não se detém no caminho, nem se assenta na roda. Antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e... Amado, a palavra de Deus é viva. Poderíamos ficar aqui mesmo sem pregar, só lê-la. Amém. Provérbios 8:33. Ouça a minha palavra e serão sábios. Isaías 8:20. A lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Amados, mesmo nessa igreja, se eu mudar a pregação por discursos, vocês não vão ver a luz. Por isso, amados, mesmo quando eu estou a repetir pregação, se ela é bíblica, celebra como se fosse a primeira vez. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrando que a espada dos gumes, fazendo separação entre a alma e o espírito, entre o osso e a medula, discernindo os pensamentos do coração. Amém, aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Quem também ama? Quem também ama a Bíblia? Quem também ama a palavra? Quem também ama a palavra? Em Atos 8:32, Filipe subiu no carro de um homem eunuco da rainha de Candace. Ele estava a ler a Bíblia. Só que ele estava a ler sem examinar. É possível que você leia sem examinar. Só que ele estava a ler. Ele estava a ler. Filipe chegou para ele e disse assim: entende tu o que lês?
Entendes tu o que lês? Pergunte para alguém: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Ele respondeu: como posso entender se não há quem me explique? Será que isso está a falar dele ou do outro? Será que esse texto está a falar dele ou do outro? Está a dizer, Isaías está a falar dele ou do outro? Aí Filipe começou a pregar e disse: não, está a falar de outro. Porque o que Isaías fala não é acerca dele, é acerca do outro. O que Moisés faz não é acerca dele, é acerca do outro. O que Elias faz não é acerca dele, é acerca do outro. Todos os atores da Bíblia, mais de 40 atores que escreveram esse livro por cerca de mais de 1500 anos, para que chegasse a nós, não estavam a falar dele, estavam a falar do outro. E esse outro chama-se Jesus Cristo, porque é dele que a Bíblia fala, é acerca dele que a Bíblia explica. É Cristo encontrado em Gênesis, é Cristo em Êxodo. Ei, glórias a Deus! Em Gênesis ele é o princípio de todas as coisas, em Êxodo é a saída da escravidão. Glórias a Deus! Jesus Cristo está presente até em Apocalipse. Glórias ao Cordeiro de Deus. Amados, então fita os teus olhos em Jesus, olhe para o Cristo de Deus, aprenda a cada dia mais dele. Eu vou te garantir que quanto mais te aprofundares na pessoa de Jesus, mais de ti você vai conhecer. Há muitas moças que não se valorizam porque não conhecem o verdadeiro valor que está em Cristo Jesus. Há muita gente que só está andando de depressão em depressão porque não aprendeu a ver beleza do Salvador. Amado, quando você começa a ver beleza de Cristo Jesus, quando você começa a aprender a amar o Salvador, quando você começa a estudar Cristo nas Escrituras, as Escrituras com Cristo, você vai sentir uma alegria tão grande, uma satisfação, um êxtase. De repente, à medida que você aprende dele, você vai começar a melhorar. Quando você descobrir que ele é verdade, você vai deixar de mentir. Quando você descobrir que ele é vida, a morte vai fugir de ti. Quando você descobrir a alegria plena, a tristeza já não vai te dominar. Quando você descobrir em Cristo que ele é esperança, o desespero não vai te controlar. Quando você descobrir que ele é dono de todas as coisas, a miséria não vai te atemorizar. Você precisa se aprofundar na pessoa de Cristo. Esquecem de você, conheça ele, porque afinal ele veio para você. Porque à medida que você conhecer mais dele, ele vai revelar mais de você. Deixa eu explicar isso antes de terminar. Um dia Jesus para e pergunta a todos os discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? E começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Sabe o que esses moços estavam a dizer? Está a dizer: tudo que estamos a ouvir falar de você é te comparar com todos os profetas do Antigo Testamento. Uns dizem que és Jeremias, porque a tua palavra às vezes dá medo. Outros dizem que tu és Isaías, porque as tuas palavras cumprem ele. Outros dizem que tu és Moisés. Outros... Por quê? Porque Jesus se parecia com todos, porque todos vieram dele. Ele inspirou todos, ele inspirou Moisés, Elias, Isaías. Ele mandou todos antes dele, agora ele veio. E Jesus pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo que haveria de vir. Quando ele diz assim: tu és o Cristo, Jesus para disse: ei, me examinou. Esse aqui me minerou. Esse aqui me descobriu. Esse aqui revelou quem eu sou. Já que você revela quem eu sou, também vou revelar quem tu és. Tu és Pedro, filho de Jonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando você conhecer Cristo, Cristo te revelar quem é você. Quando você revelar quem é Cristo em ti, Cristo revelará quem é você. Por isso esqueça de você, foca em Jesus, porque Jesus é que vai te revelar. E vamos dizer o seguinte: ele mesmo disse que quem lhe testemunhar diante dos homens na terra, ele testificará dele nos céus. Porque quando falamos de Cristo, Cristo fala de nós. Quando falamos de Cristo, Cristo fala de nós. Quando falamos de Jesus, Jesus fala de ti. Quando eu falo de Cristo, Cristo fala de mim. Aleluia, aleluia. Por isso eu vou estudar Cristo, eu vou aprender de Cristo, eu vou conhecer a Cristo, e eu vou dizer: Cristo, Cristo Jesus, 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 Jesus. Para falar com Deus é Jesus. Em nome de Jesus me ouve. Em nome de Jesus me abençoa. Em nome de Jesus me cura. Em nome de Jesus me transforma. Para falar com o pecador é Jesus. Crê em Jesus e será salvo. Confessa Jesus e serás salvo. Aceita Jesus e será salvo. Para falar com o demônio é Jesus. Sai em nome de Jesus. Larga em nome de Jesus.
Fuja em nome de Jesus. É Jesus no céu, é Jesus no inferno, é Jesus na terra. É Jesus no céu, é Jesus no inferno, é Jesus na terra. Se vou para o céu é Jesus. Se vou para o inferno é Jesus. Se vou para a terra é Jesus. Glórias a Jesus. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele é rei. Rei no céu com glória. Rei na terra com poder. Rei na igreja com graça. Rei no inferno com juízo. Ele reina com glória nos céus. Ele reina na terra com poder. Ele reina na igreja com graça. Ele reina no inferno com juízo. Ele reina no meu coração com amor. Ele reina na tua vida com poder. Crês tu em Jesus? Aprenda dele, cresça nele, se aprofunda nele, conheça ele, abrace ele, conheça e prossiga em conhecer ele. Porque à medida em que você lhe conhecer, você se conhece. No dia que Jesus disse, tu és Cristo, ouviu, tu és Pedro. Se tu és Cristo, tu és Pedro. Tu és Cristo, tu és Pedro. E você sabia que aí existe... Jesus usa figura de linguagem. Jesus usa um trocadilho nessa expressão. Porque diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. É dali que alguns acham que a pedra da igreja é Pedro. Não. Jesus usa o trocadilho, diz assim, tu és Pedro, mas sobre essa pedra... Noutra palavra, tu és uma pequena pedra, mas sobre a rocha edificarei a igreja. Tu és pedra, mas é sobre esta pedra que edificarei a igreja. Não é que Pedro é pedra, fundamento. Pedra, fundamento é Jesus. E Pedro é uma pedra sobre o fundamento. E Jesus está a dizer que enquanto você me olhar como pedra, fundamento, você vai ser uma pedra construção. Você vai ser parte da construção. À medida em que você me vê como caboclo, você vai ser parede. Se entendêssemos isso, se entendêssemos isso, e disse Paulo, cada um julgue como vai construir sobre os fundamentos que já foram lançados. O fundamento é Cristo. À medida que você lhe conhece, você se conhece. À medida que você lhe conhece, você se conhece. Quando você começar a conhecer Cristo, você vai dar conta afinal, eu afinal não sou nada prostituta, eu não sou nada o que a minha tia falou, que eu vou ser gatuno, eu vou ser mentiroso, eu afinal sou o que esse homem falou, que eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou justificado, eu sou purificado. À medida que você conhece Cristo, você se conhece. Se alguém um dia disse que você vai morrer cedo, conheça quem morreu cedo por ti, para você não morrer tão cedo assim. Você precisa conhecer o que Cristo falou acerca de ti. Se você se aprofundar no conhecimento de Jesus, você vai dar conta que você não é o que a avó falou, você não é o que a tia falou, você não é o que a prima falou, você não é o que a mãe falou, você não é o que o pai falou, você é o que Jesus falou em sua palavra. Jesus orou por você antes de você um dia nascer e se converter, porque ele Getsemane orou por todos quantos haveriam de crer. Quando você conhecer mais de Cristo, você conhecerá mais de ti. Por isso eu não estou aí nos encontros de autoconhecimento. Eu estou aqui no encontro do conhecimento do alto. Eu estou aqui no conhecimento de Jesus. Porque quanto mais lhe conheço, me conheço. Vamos colocar em pé. Deus abençoe. Ramam te cruz de pobre na Haris. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, alguém pode dizer, ao único que é digno de receber
consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. nós coroamos, Coroamos a ti, ó Rei Jesus. adoramos o teu nome, temos ao teus pés, consagramos todo o Nosso ser a ti. consagramos todo o nosso ser, a ti. nós nos consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Consagramos ti. nossa meditação, nossa leitura bíblica. Consagramos Nós nos consagramos. Consagramos Todo o nosso ser. Me consagro para ler, me consagro para estudar, examinar a palavra. Consagramos Todo o nosso ser. De dia, de noite, de madrugada eu vou examinar. Vou examinar. todo o nosso ser a Me consagro a ti, Senhor. Quero te conhecer. Consagramos todo o nosso Quero te conhecer. Me ajuda a te conhecer. Se revele a mim, te revelaste. Te revelaste na palavra. Te revelaste na Bíblia. Se revele pelo Espírito. Me consagro a ti. Eu quero ler, 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 examinar, eu vou buscar. Me consagramos, vamos todo nosso ser, todo nosso ser, todo nosso ser, todo nosso ser. Enquanto eu viver eu quero ler, enquanto eu andar eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, examinar, te conhecer, prosseguir, te conhecer, te buscar, me aprender. Nos consagramos, nos consagramos, nos consagramos, nos consagramos. Eu me consagro a ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu me consagro. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eterno Pai, queremos te agradecer nessa noite. Queremos manifestar nossa gratidão, Deus eterno, pelo culto, Pai Rei da Graça, que o Senhor nos instruiu, Pai. Deus,